A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical. E hoje eu quero estudar um pouquinho o Salmo de número 65 com os irmãos. Eu vou ler uma versão diferente da que nós normalmente utilizamos. Eu vou ler uma versão que eu ganhei de aniversário dos meus pais, que é a Bíblia Anotada Expandida. Por causa desse primeiro versículo, que na nossa é um pouco diferente. Então, prestem atenção na leitura. Então, Salmo de número 65 diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoa. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos seus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, e exultam de alegria e cantam. Então, o primeiro versículo começa dizendo: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Então eu falei que eu li numa versão diferente da que nós usamos normalmente, justamente porque aqui na nossa versão ele diz: espera o louvor em Sião. Aqui vai dizer que confiança e louvor em Sião. Numa ideia um pouco diferente, a ideia que nós temos, na verdade, trabalhado de contínuo nessas últimas aulas, sempre pautados na confiança que temos no Senhor. Então ele começa direcionando esse salmo a Deus, começa direcionando esse texto e as palavras que vão se seguir a uma única pessoa, Deus. E dizendo, já nesse primeiro versículo, que duas coisas são feitas na presença de Deus. A primeira delas é o louvor. A confiança e o louvor estão ali em Sião. A segunda delas remete à ideia dos votos, ou seja, tudo aquilo que nós prometemos diante de Deus, então nós devemos entregar ao Senhor e cumprir os nossos votos. São duas coisas, então, que são apresentadas a Deus de contínuo e logo no começo desse texto. O louvor, que é fruto da gratidão, fruto de corações que estão alegres por tudo aquilo que o Senhor tem executado,
e todos os nossos votos, ou seja, todas as nossas promessas que fazemos ao Senhor, nós também entregamos a Ele em Sião. E indo para o segundo versículo, a gente vê uma razão pela qual nós pagamos os nossos votos e damos louvor ao Senhor. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Ó tu que escutas a oração. Essa é a certeza do salmista e uma certeza pela qual também nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Ele ouve as nossas orações. Ele tem ouvido as nossas orações. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir aquilo que nós temos a apresentar diante dele com as nossas orações, com as nossas petições. Então, ele diz também aqui de uma certeza. Todos aqueles que estão orando e invocando ao nome do Senhor, esperando ser ouvidos, eles correm para Deus. Isso é uma coisa importante para nós pararmos e pensarmos, porque muitas são as religiões, muitas são as doutrinas, muitas são as coisas em que o homem muitas vezes deposita a sua fé. Mas, através da palavra de Deus, nós vemos que a esperança em qualquer outra dessas coisas, ela é frustrada. Ela não chega-se ao fim desejável. Ela acaba falhando. Então, por isso, todos os homens que querem ter uma resposta verdadeira, eles correm para Deus. E é interessante que esse homem não chega já puro, perfeito e santo diante daquele que é santo. Ele continua dizendo, por causa de suas iniquidades, os homens correm para Deus. Por causa até daquelas coisas que eles precisam, na verdade, ser transformados. Muitas vezes eles se achegam a Deus. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoa. Então, o poder do perdão dos pecados, o poder da transformação, o poder que existe de limpar este homem que é um iníquo, esse homem que é inimigo de Deus, só se encontra em Deus. Ninguém pode perdoar os pecados se não for o próprio Deus. Ninguém pode realmente sondar os corações e saber se existe interesa, se existe arrependimento genuíno, senão o Senhor, nosso Deus. Ok? E aí ele começa dizendo então, porque o Senhor, ele ouve as orações, porque o Senhor recebe as pessoas e perdoa os pecados e transgressões para que o homem seja transformado. Ele também vai dizer que bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Então, mais do que felizes são aqueles que são escolhidos e se achegam a Deus. E aqui nesse sentido desse texto, quero deixar bem claro que aqui ele está falando para alguns serviços específicos dentro da casa de Deus, porque ele vai dizer para que assista nos seus átrios, e aí a gente tem que lembrar que isso aqui foi escrito lá no Antigo Testamento, existia uma forma de culto, uma forma de separação em que não eram todas as pessoas que poderiam servir à mesa do Senhor, não eram todas as pessoas que poderiam se apresentar diante do Senhor para oferecer os sacrifícios em lugar de qualquer outro ofertante. Então existiam pessoas específicas que faziam os trabalhos específicos na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. E ele diz que essas pessoas são bem-aventuradas, essas pessoas são mais do que felizes por terem sido escolhidos para fazer uma obra que nem todos podiam fazer. Quando nós pensamos no nosso dia, trazemos para os nossos dias atuais, existem alguns trabalhos específicos na casa do Senhor que não são todos que fazem.
Mas para a obra do Senhor, para o chamado do Senhor de que ganhemos almas para Cristo, todos nós estamos ali disponíveis para que a obra do Senhor continue. Nós precisamos nos colocar nessa porção, na porção daqueles que estão se dispondo nas mãos do Senhor, se esforçando para que o Senhor então o chame, o escolha para uma obra, para executar uma obra e ser então feliz, abençoado por ter o Senhor ao seu lado, porque ele termina esse versículo 4 dizendo que eles ficarão satisfeitos, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Então eles são satisfeitos por tudo aquilo que existe na casa do Senhor, por tudo aquilo que também era ofertado. Então, se os irmãos se lembrarem no Antigo Testamento, a tribo de Levi ela não tinha possessão na terra, mas tudo quanto era apresentado ao Senhor, uma parte dos sacrifícios, exceto o holocausto, mas uma parte dos sacrifícios, ele também era dado aos filhos de Levi para que eles tivessem mantimento também. Então, eles recebiam e tinham as suas vidas através daquilo que vinha à casa do Senhor, daquilo que era ofertado ao Senhor. Eles tinham a sua parte. Então, desta bondade, daquilo que Deus tinha estipulado, daquilo que Deus tinha colocado como mandamento e regra, então, aqueles que estavam no serviço do Senhor, eles também recebiam disso e tinham toda a sua satisfação a partir da obra da casa de Deus. Continuando, ele diz: com tremendos feitos nos responde em tua justiça. Isso me chamou um pouquinho a atenção, porque as respostas de Deus, elas são inegáveis. Se eu ouço a voz do Senhor, ela é inconfundível. E aqui ele deixa claro, porque ele diz com tremendos feitos. Não são coisas que qualquer um pode fazer. Deus faz aquilo que é impossível ao homem fazer. Ele faz coisas terríveis, coisas tremendas, coisas inimagináveis. Isso é algo que Deus pode fazer. E ele nos responde. Então, no começo do texto fala que o Senhor nos escuta. E agora ele vai dizer que ele também tem respondido, segundo a sua justiça, com grandes feitos. Através da sua obra, o Senhor demonstrando qual é o caminho, a resposta, a direção para as nossas vidas. Porque ele é, ó nosso Deus, nosso Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Ou seja, ele é Deus, ele é Salvador e ele é a esperança para todas as pessoas. Por essas três coisas também o salmista está aqui agradecendo, fazendo a sua oração, trazendo o seu louvor, trazendo e pagando os seus votos diante de Deus. Então, continuando, ele vai falar sobre este poderio do Senhor, vai falar sobre características da natureza que demonstram o poder supremo de Deus diante da criação. Ele vai dizer no versículo 6, que por tua força consolida os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Então, a gente lembra de coisas da natureza que estão extremamente poderosas e que causam, às vezes, temor e terror. Nós podemos nos lembrar das montanhas. Quão difícil é subir e escalar uma montanha, né? Temos muitas pessoas que vislumbram isso como um objetivo, escalar os Alpes, escalar o Everest, né? Subir as Cordilheiras dos Andes. E isso é um desafio, porque um monte é algo, uma montanha é algo terrível, grande, extraordinário. E aí vai dizer que o Senhor
é quem estabeleceu. O Senhor é quem consolida, é a mesma ideia do Senhor, ele estabeleceu, ele firmou os montes. Ou seja, os montes para ele são coisas pequenas que ele construiu, edificou, preparou e consolidou. E aí vai falar dos mares, né? Quando as ondas começam a subir, nós vemos o mar revolto e vemos acidentes nos mares, vemos os maremotos, todas essas coisas. E a palavra vai dizer aqui, e ele aplaca esse rugir dos mares. Ele tem o poder de silenciar o mar também. Então, todo aquele ímpeto poderoso que as águas têm diante do Senhor, elas podem ser nada, ser completamente como lagoas tranquilas. Esse é o poder de Deus. E aí ele fala o som das ondas, mas também da multidão das gentes, do tumulto das gentes. Então, quando nós notamos, né, existe até um filme chamado A Onda, um movimento que começa às vezes com poucas pessoas, mas ele vai se avolumando e aquilo começa a ganhar força pela quantidade de pessoas. Mas até mesmo uma quantidade enorme de pessoas indo contra o Senhor, isso aí não significa nada. Então, sejam as ondas do mar, sejam as pessoas se movendo, ainda assim, tudo isso não é tão grande quanto o poder de Deus, o poder que ele tem sobre o universo, sobre as pessoas e sobre toda a criação. E ele continua: os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais. Então ele começa a dar uma ideia do mundo como um todo. Ele não estava só querendo dizer sobre Sião, mas ele começa agora a expandir esses horizontes, dizendo os confins da terra. Ele já tinha dito sobre os confins da terra e os mares longínquos, e agora ele reforça essa ideia dos confins da terra, mostrando que eles esperam os sinais e temem pelos sinais que vêm de Deus. E aí, tanto faz. E aí pensem o seguinte: eu estabeleci uma origem, um lugar. Por exemplo, nós estamos aqui em São Bernardo. E aí eu olho para o Oriente, então para o meu lado esquerdo, para o Oeste. Aí eu olho para o Ocidente e eu vejo as diferenças, mas o que Deus está querendo dizer aqui é assim: olha, não importa que lado venham, todos aqueles que vierem a Sião, todos aqueles que vierem à presença de Deus, Deus fará com que eles exultem de júbilo. Isso é o que diz no versículo 8. Deus dará a eles aquela alegria que faz com que eles regozijem na presença do Senhor. Uma alegria transbordante que excede o seu interior, transforma o seu rosto e transforma também todos aqueles que estão ao teu redor, porque você estará exultando de alegria. Não importa de que lado venham, ao se achegar a Jesus, ao se achegar ao Senhor, ao se achegar à presença de Deus, eles então têm um sentimento transformado da parte do Senhor e são capazes de exultar de grande alegria. E ele continua dizendo, e agora vai falar sobre a generosidade de Deus, a beneficência de Deus, a bondade de Deus para conosco. Olha o que ele diz no versículo 9, versículo 10. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso os dispôs. Regando-lhe os sulcos, aplainando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoas a produção. Quando nós estamos vendo isso, talvez muitos irmãos que nunca tiveram contato com o plantio ou com a roça ou qualquer coisa do gênero, vão falar assim, mas e o que ele está querendo dizer nesse texto? Quando eu era pequeno, eu ia, durante um período das férias, ao sítio dos meus familiares em Mogi. E eles plantavam muitas hortaliças, né?
e revendiam a supermercados, a hortifrutis e coisas assim. Então, a gente via desde pequeno aquela questão de preparar um lugar, né, na estufa para sementes, e aí você prepara os brotos, e aí quando esses brotos já estão num tamanho um pouco que vão aguentar, né, a temperatura externa, vão aguentar as intempéries fora do ambiente controlado da estufa, aí você vai até o lugar onde já na verdade passou o trator ou passou as pessoas carpindo, tirando tudo aquilo que pode prejudicar aquela planta. Então você limpa todo o terreno, molda o terreno, então prepara para que existam aqueles relevos, para que ao vir as chuvas não cedam, e você vai lá plantando cada uma daquelas muldinhas no lugar adequado, para que ao seu tempo ele floresça e cresça a partir de uma irrigação, a partir das chuvas, a partir de um lugar que tem uma terra rica. Então, na hora que eu vi esse texto, eu me lembrei de muitas dessas coisas. Imaginei Deus como um grande agricultor que vem e prepara o terreno, depois ele planta aquela semente preciosa, aquela mudinha que ele cultivou num lugar preparado, separado. Aí depois ele mantém ali sempre com uma terra apropriada, com os nutrientes corretos, para que ela possa sugar da terra tudo aquilo que ela precisa para crescer e produzir. E é sobre isso ele dá a sua chuva, traz a água. E quando nós vemos o versículo 10 falando de sulcos e falando das leivas também é uma outra palavra para sulcos. E são aquelas cavidades que você faz para que possa tanto andar para fazer a colheita ou o plantio, ou tanto para que a água que desce das chuvas em excesso também desça por esses canais e vá embora e não leve as plantas, tá? Então, é essa ideia que vocês têm que ter. E aí ele vai terminar aqui, versículo 11, 12 e 13, dizendo que ele coroas o ano da tua bondade. Então, como se existisse o prêmio final, como se existisse aquela coroa real de um rei, né? Coroa que marca um príncipe, algo precioso, alguém importante, e aí vai e Deus diz, olha, este ano eu tenho separado, este ano eu tenho abençoado, este ano, então, a minha bondade tem sido de uma forma tremenda demonstrada. E aí as pegadas destilam a fartura. Então, nesses anos da bondade de Deus, qualquer lugar que ele tem pisado, tem ainda produzido de forma abundante. Destilam sobre as pastagens do deserto. Então imagine, o deserto não é um lugar que tenha muita vida, mas como existe esse ano da bondade, como existe a fartura que vem do Senhor em cada uma dessas pisadas, em cada um dos lugares que ele anda, no próprio deserto, num lugar seco e árido, ali existe a vida, existe esse destilar, existe essa abundância também no meio do deserto. E os outeiros, então, lugares que são montes não tão altos quanto montanhas, mas são elevados, também não costumam ter muita vida. E aí ele vai dizer também que ali também existe o júbilo, e o júbilo reveste esses outeiros. Então, esses lugares que também não tinham muita produção, passam a ter a produção. E os campos, eles recebem os rebanhos. Então também o gado também se multiplica e os campos ficam cheios do gado. E os vales cheios das espigas. Então cheio dos frutos do plantio, da colheita. Então tudo isso se reverte em pessoas que exultam de alegria e cantam e trazem os seus louvores e toda a sua confiança depositada no Senhor
como o começo do capítulo diz. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Então, eu queria que os irmãos entendessem que nós, apesar de termos vivido momentos de dificuldade, precisamos entender que Deus tem estado no controle de todas as coisas, que a nossa confiança precisa ser depositada no Senhor, de tal modo que em todo tempo possamos ver o Senhor agindo em prol de fazer a sua obra caminhar sempre a passos largos, prosperar, triunfar. Este é o caminho que Deus tem separado e colocado para nós. Então, meditem nesse texto, pensem nisso, apesar das dificuldades, apesar de qualquer coisa que possa estar se levantando, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Os nossos votos devem ser pagos diante de Deus, para que nós possamos em tudo aproveitar aquilo que o Senhor tem feito, toda a sua generosidade, todo o seu trabalho em favor daqueles que nele confiam. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.